Fala, meus queridos. Deixa eu ligar aqui a câmera. Como é que vocês estão neste dia? Rio de Janeiro está um forno, certo? Mas vai dar tudo certo. Estamos avançando. Vamos lá. Diretão pro gráfico. O que eu tinha falado para vocês semana passada? Eu tinha falado para vocês que você até poderia abrir um short nessa posição aqui e colocar um stop aqui. Só que você teria que lidar com a possibilidade disso aqui que aconteceu, que é você ser estopado. Por que eu disse que você teria que lidar com essa possibilidade? Porque esse cenário era um cenário errado. Felipe, eu não posso shortar em uma zona de resistência? Pode, desde que você tenha múltiplas múltiplos sinais. Por exemplo, aqui. Aqui você poderia shortar? Sim. Por quê? Porque você teve um sinal, outro sinal e um topo duplo. Então, quer dizer, você teve múltiplos sinais e um topo duplo. Então, o primeiro fundo que fosse rompido aqui daria uma bela operação. Aqui não foi, aqui não foi, aqui foi. Aí, quando rompeu nesse fundo aqui, né? Deixa eu apagar tudo. Quando rompeu nesse fundo aqui, foi o primeiro candle que perdeu o fundo e ele deu essa belíssima operação. Mas por quê? Antes tinha um topo duplo que servia de base para essa operação. Então foi o que eu falei. Eu não estou de olho para operações de short, mesmo que eu acredite que pode derreter suficientemente muito. Não estou de olho para operações shortadas, para operações vendidas, mesmo que eu acredite que a zona lá dos 28 ou da zona dos 30 pode ser retestado. Não estou de olho para isso. Por quê? Porque a tendência de alta tende a ser extremamente forte, considerando que nós já estamos em dezembro e eu abro novamente a discussão que eu havia cravado na metade do ano, quando nós ainda estávamos aqui, que o fechamento do ano seria entre 40 e 45 mil dólares por unidade. Mantenho-me nesta ideia. Claro que nesse momento aqui eu dei uma leve rateada, imaginei que poderia não acontecer, mas conforme a alta se seguiu, agora torna-se factível a minha previsão de dezembro, fechamento de dezembro, certo? Mas também pode ser que a correção se inicie agora e a gente não tenha tempo de chegar lá também. Então também abro possibilidade para isso. De qualquer forma, foi apenas uma previsão que eu defendi baseado em escalas anteriores de preço, né? Baseado única e exclusivamente em ciclos anteriores. E nesses ciclos anteriores, antes do halving, a gente deve tocar essa zona que fica entre 40 e 45 mil. O problema é que o halving, se não me engano, acontece apenas em abril. Eu cravei que isso aconteceria em dezembro, então até abril do ano que vem podemos sim ter um reteste. Mas geralmente o que se acontece antes do halving, né, o último halving, se eu não me engano, foi aqui, ou foi aqui, né, foi 2020, foi por aqui. Deixa eu botar aqui. Datas dos últimos halvings. Quando foi o último halving? 11 de maio de 2020. Perdão a informação já não ter vindo aqui, ó. Maio de... Vamos dar uma circulada nele aqui. Março, abril, maio de 2020. Foi nessa região aqui. Observa que no pós-halving o negócio subiu infinitamente. Já tinha passado ali o pico do Covid, subiu infinitamente. Então, o que a gente consegue prever disso? Observa que o fundo foi lá em 2018, entregou uma bela alta, que provavelmente tocou na 0,5, tocou na 618 da Fibonacci, né? Depois de formado o fundo. E aí entrou no processo de correção pré-halving. Então o processo de correção foi de junho até o halving, que foi em 2020. Essa parte aqui a gente ignora, porque essa parte aqui foi o Covid, o mundo inteiro entrou em causa, então não tinha um ser humano pensando nessa área aqui, né? Tava todo mundo em choque. Então daqui até aqui foi a correção, deu halving, fé, alta infinita. O que eu imagino que o Bitcoin vai desenhar? Ele vai desenhar, né, não sei se a partir de agora, mas ele ainda vai desenhar um último suporte
E nesse último suporte ele vai segurar com uma liquidez baixa até que o halving aconteça. Aconteceu o halving, a gente começa um padrão de alta muito forte. E aí a pergunta que nós ficamos nesse momento é: esse suporte vai acontecer antes de tocar a região dos 40 a 45 ou após tocar? Né? Talvez o gráfico continue subindo, reteste lá 45, porque reteste o topo anterior também, né, que foi a zona dos 48, talvez um topo descendente em relação a esse valor aqui, né? A 786 aqui, região dos 41 mil. Ele rejeite, faça um topo descendente. Quando faz um topo descendente, todo mundo vem, entra shortando, ele vai lá, forma um outro fundo, de repente retesta 0,5 lá em 32 mil, e aí aqui ele fica de lenga-lenga até que aconteça o halving. Aconteceu o halving, a gente volta para o processo de alta infinita. Eu estou de olho em algo parecido com esse aqui para o Bitcoin, certo? Claro que eu não posso cravar aqui quais serão as datas que isso vai acontecer. Eu estou apenas especulando que teremos talvez mais um pouco de alta e depois a formação de um suporte. O ponto aqui é que o próximo suporte do Bitcoin tende a ser o último suporte de melhor preço possível para você comprar. Obviamente, graficamente falando, tudo indica que vai ser a região dos 32 mil dólares por unidade. Nesse momento, ela tem uma possibilidade surreal de ser essa última zona de suporte. Por quê, Felipe? Bom, porque ela foi o topo anterior, que deu valor a toda essa alta, e porque ela é a 0,5 deste movimento que data o último topo anterior até o fundo do nosso bear market. Então, tudo indica que a gente suba, rejeite a 786, que está nesse momento em 41.200, e depois reteste a 0,5. Então, nesse momento, eu estou acumulando o máximo de dólares que eu posso, certo? Acumulando o máximo possível de dólares, inclusive já leiloei minha sogra na OLX, né? Depois eu boto o link aí na descrição. Porque o negócio é adquirir o máximo possível de dólares e aproveitar essa última oportunidade. Vale lembrar, daqui até 2025, que esperamos que seja a formação do próximo topo histórico, em algum valor, em algum momento ali até o início de 2025, até o final do primeiro semestre, estaremos flertando próximo à zona dos 200 mil dólares. Claro, matematicamente e ciclicamente seria a região dos 250. Todo mundo defende a região dos 150, então eu prefiro ficar com algo que seja meio termo entre o cíclico e entre o defendido por tudo e todos. Mas deu 2025, certeza que eu já estou começando a pensar em lucros. Então, matematicamente falando, não interessa muito para a gente se a próxima compra vai ficar em 32 mil ou em 28 mil, que é o outro valor onde pode ser a zona de suporte formada. Por quê? Porque a gente está falando aí de 30%, 40% de diferença de lucro só entre o máximo que a gente vai fazer ou não. O que importa é que tem 500% para botar no bolso em 2025, por isso não perca esta gigantíssima oportunidade, certo? Então, no que tange ao gráfico, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, atividade com essas zonas. Pela Fibonacci, a probabilidade é de conseguir se manter alta, haja vista que isso aqui foi uma barra de rejeição ignorada, né? Foi uma barra de indecisão ignorada, beleza? Eu até falei para vocês que existia essa possibilidade e essa possibilidade foi inclusive confirmada aqui naquele vídeo que eu fiquei bem chateado fazendo para vocês, onde a gente teve uma quantidade absurda de valores sendo liquidados, cara, 300 e poucos milhões é muita grana para ter ido para o saco pela displicência de algumas pessoas em operarem no gráfico. E foi o que aconteceu, né? E considerando que isso aqui foi uma barra ignorada, deu mais um gás para o gráfico, e para esse gás se mantiver pelo menos até a região da 786, não custa absolutamente nada. Então, de qualquer forma, aqui nós não olhamos para baixo em situação nenhuma. Felipe, mas o gráfico no diário aqui, ele está formando um monte de candlezinho feio. Tu não acha que vai subir, não? Não, porque é o terceiro candle sem perder a mínima desse candle aqui. Isso aqui parece para mim um gráfico de N.
vai buscar ali 36.400 e pegar a liquidez para continuar subindo. Por quê? Candle de indecisão com pavio para baixo, o que significa que atingiu determinado valor, região dos 36.600, ganhou liquidez. Segundo dia, caiu, atingiu 36 de novo, ganhou liquidez. Terceiro dia, pode ser que aconteça a mesma coisa e ganhe liquidez. Até a hora que o mercado entender, beleza, de 36.500 ele não vai cair. Aí da próxima vez que tocar em 36.500, ele entrega uma pernada para cima. Então, enquanto não perder essa mínima aqui, que nesse momento está lá em 36.300 e pouquinho, eu não acredito que vai suceder uma alta muito mais forte. Fora que depois de suceder uma baixa muito mais forte. Fora que depois de suceder essa baixa, a gente ainda tem a média de 20 em 35 mil e a média de 50 lá em 32 mil, que inclusive é perto do nosso possível último suporte do ano. Então, tem muita defesa para o gráfico nisso aí. Outra coisa que diverge é o long short ratio. Por mais que tenha tido uma bela crescida de shorts devido à quantidade de valores que o Bitcoin foi atingindo, o que é preocupante, significa que o povo não aprendeu a lição desse tapa que tomaram aqui, a distância ainda continua bem minúscula. Então a gente tem 47% de shorts para muito mais longos. Então, assim, 1,12 é um valor ainda em equilíbrio, o que significa que o mercado ainda não tem um valor aonde as compras se cessaram. A gente coloca dessa forma. Por quê? O que tange, o que denota o long short ratio? É quando a gente chega em um valor que os shorts começam a ficar muito superiores aos longos. E aí você entende, opa, o mercado a partir daqui, né? E a gente está no gráfico de 24 horas, o mercado a partir daqui não está entendendo como uma possibilidade de formação de topo. Ele está entendendo como continuidade de alta. E nessa continuidade de alta é que se confirma aquele padrão que eu falei para vocês, ó. Desce, chega no determinado valor, tem compra, desceu, chegou no determinado valor, tem compra, e agora a alta já se sucede, porque esse é um padrão normal. 2, 3 candles que tem bastante pavio para baixo, ele volta a subir sem problemas. Porque se você descer para o gráfico de uma hora, você vai ver que isso aqui é uma tendência de alta com topos e fundos, ó, fundos ascendentes. Então é basicamente isso. E aí a gente precisa entender como que se funciona nos tempos menores para não ser vendido aqui, ó. Enquanto a gente está falando, o gráfico já começa a confirmar tudo que eu falei. Claro, é cedo ainda, mas é basicamente isso. Então o long short ratio ainda não diz para a gente que é o momento dessa correção, o que aumenta a probabilidade da região dos 41 mil ser retestado, considerando que ela é 786 do topo anterior que foi formado pelo Bitcoin, certo? Então, atenção a esses detalhes, tanto ao que tange o fundamentalismo, que é a zona da 786, quanto ao que tange o gráfico. De qualquer forma, ainda não é interessante para compras. Quem comprou lá embaixo pode surfar. Quem não comprou, respira, relaxa, faz igual eu, acumula dólares, acumula muitos dólares, porque a tendência é que a gente ainda tenha mais um suporte para ser formado, certo? E tudo indica que vai ser essa 0,5 aqui, 31.800. Aqui a gente enche bastante a carteira. Lembra, se o Bitcoin derreter 5% devido a uma correção gráfica, a ideia é que outras criptos, ó, 13%, outras criptos vão derreter 40, 50 e a gente vai conseguir pegar muita coisa, certo? Para quem me perguntou da Solana, bom, decolou, quem conseguiu pegar, parabéns, quem não conseguiu, mesma coisa, tem que aguardar. Lembra que a Solana, ela teve a cunha dela rompida, né, ó, rompeu a cunha, e era uma cunha que originalmente romperia para baixo, mas dado ao cenário ela resolveu romper para cima. Então nesse momento é interessante você pensar em compras a partir de 39 dólares. Por quê? Porque ela precisa retestar tanto a cunha que ela rompeu, quanto o topo anterior que ela montou e foi extremamente destroçado. Então, essa região dos 39 dólares é o momento mais apropriado para você adquirir Solana aqui, 38, 39 dólares. Certo? Ela também está em hype excessivo. E aí, hype a gente não aposta, não. Porque aí, se você quiser apostar, você vai lá para Bet, entendeu? Que é bem melhor do que apostar seu dinheiro em cripto. Mas a Solana tende, pelo menos, a buscar aqui algo também próximo a 786
para eventos futuros. Então ela tem aí um alvo pelo menos próximo a $115 por unidade, certo? E vale a pena ficar de olho nela. Beleza, gente? Vou finalizar com Ethereum, que é o que vocês têm me pedido bastante. Ethereum encontrou uma zona de resistência poderosa aqui, né? Que foi a zona que fez, perdão, o topo anterior, região dos 2138, ó, observa que ela toca nessa região, segura e agora ela tenta buscar um eventual rompimento dessa região. Ethereum, nesse momento, torna-se muito mais atrativa para o short. O problema é que a tendência ainda não confirmou o short. Por quê? Olha o tamanho desse candle. Não vale a pena você shortar um candle desse tamanho. Por quê? Ele pode entregar um N gigantesco. E observa que o candle ele está formando uma barriga. O que é uma barriga, Felipe? Ó, candle de impulsão. Aí os candles de queda, eles vão formando uma barriga. E essa barriga tende a continuar alta, porque nada mais é do que uma lateralização até pelo menos a 0,5 desse candle aqui. Falei? Retestou exatamente a 0,5. Deixou o martelinho e agora busca uma possível continuidade de alta. Então, Ethereum também não está atrativa para o longo prazo, mas para o curto prazo, talvez no fechamento desse candle de hoje aqui, ela tornar-se-á atrativa sim, né? Fechou aqui acima, de repente vale a pena a gente ficar de olho em pegar a máxima desse candle, estopar essa mínima e ver se ela busca aí alguma coisa pelo menos próximo a 2.200 ou até 2.400, que era o alvo que eu tinha dado para o Ethereum um tempo atrás. Né? Achei que essa queda, essa alta dela terminaria ali em 2.400 antes de começar uma zona de retração mais acentuada. Certo? Então é basicamente o que a gente tem. Fica de olho. A possibilidade de alta existe, ainda é extremamente sólida. Ainda temos alvos próxima região dos 41.200, então não tem por que a gente afobar e muito menos achar que é só entrar shortando que a gente vai ganhar grana. Tem gente desde aqui shortando e perdendo grana. Shortou aqui, shortou aqui, shortou aqui, shortou aqui, shortou aqui, tá shortando e tá perdendo. Então, vamos pensar em abrir long. Faz isso. Pega todo o seu dinheiro e quando chegar aqui, tu abre um long e esquece, só volta aqui em 2025. Acho muito mais inteligente. Né? Siga a favor da tendência, a tendência nesse momento é de alta. E o próximo alvo está em 41.200, certo? Se você ficou até aqui, muito obrigado, certo? Tudo que eu falo tem muito estudo por trás, eu não venho aqui e saio falando um monte de abobrinha. Eu vivo para isso, até porque o meu dinheiro também está inserido em todas as análises que eu faço. Se eu errar a minha análise, eu perco. Então, eu estou extremamente interessado que as minhas análises estejam certas, porque, bom, eu também quero ganhar dinheiro, certo? E no mais é isso. Se você quer aprender a fazer exatamente como eu faço, não esquece de dar uma olhada na descrição aí que você vai encontrar o link para acessar. Adquirir nosso livro, na última página tem lá o acesso a um canal onde tem diversos vídeos para você aprender tudo que você precisa, fora o livro, obviamente, sobre análise técnica. Certo? E é isso. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto.